No Japão, não tememos a morte. O que realmente nos assusta é viver sem honra. Quando a convocação para Iwo Jima chegou às minhas mãos, não tremi. A carta não era apenas um chamado do exército imperial. Era a sentença de que meu sangue pertenceria à pátria. E aceitei sem hesitar. Naquela noite, sentei diante da minha esposa e do meu filho. Ela não chorou. Apenas me olhou com aquele orgulho silencioso que só uma mulher japonesa carrega no coração. Serviu-me chá, e a fumaça que subia da xícara parecia mais densa do que nunca, como se fosse a última vez que eu veria aquele gesto simples. Meu filho pequeno agarrou minha perna, perguntando quando eu voltaria. Eu não respondi. Abaixei-me, passei a mão em sua cabeça e gravei sua voz em minha memória, como quem guarda um amuleto. No fundo, todos sabíamos a verdade. Não havia volta, mas havia honra. E para nós, isso era maior do que a própria vida. Dias depois, a estação de trem estava repleta de homens como eu, todos de uniforme, todos carregando malas simples. Alguns recebiam flores, outros apenas o silêncio pesado de suas famílias. Quando o alto-falante anunciou a partida, não houve lamentos, apenas cabeças baixas em reverência. Entramos no trem com passos firmes, conscientes de que o apito marcava não só o início da viagem, mas também o fim de tudo que conhecíamos. Ainda assim, nenhum de nós vacilava. A pátria havia nos chamado, e a única resposta possível era o sacrifício. No porto, o navio nos aguardava. O convés cheirava a óleo queimado e maresia, mas era o som do hino imperial entoado por nossas vozes que nos mantinha eretos. Olhei para o horizonte e senti meu coração bater mais forte que os motores, não de pavor, mas de convicção. Estávamos sendo enviados para deter uma maré de aço e fogo que se aproximava. Sabíamos que dificilmente voltaríamos. Ainda assim, não havia dúvida, apenas honra. Se a pátria exigiu o nosso sangue, que ela o recebesse inteiro, não como vítimas, mas como guerreiros. E então, avistamos Iwo Jima. Não era uma ilha. Era o próprio ventre da terra cuspindo fumaça e enxofre. O chão negro queimava dentro das botas e o ar era pesado, carregado de pó vulcânico. Ali, no meio das cinzas, os oficiais nos reuniram e foram diretos. Não haverá retirada, não haverá rendição. Cada um de vocês defenderá este solo até o último fôlego. Ao ouvirmos essas palavras, um brado ecoou em uníssono. Tenno Reka Banzai! Vida longa ao imperador! Naquele instante, deixamos de ser apenas homens. Havíamos nos tornado parte da ilha. E a ilha seria o nosso túmulo ou a nossa glória. Quando chegamos, esperávamos morrer na praia, enfrentando os americanos frente a frente, como nossos irmãos haviam feito em Saipan e Tarawa. Mas o novo comandante, o general Kuribayashi, nos reuniu diante das cinzas do Monte Suribachi. Sua voz era firme e seus olhos inabaláveis. Ele não prometeu vitória. Disse apenas, não entregaremos um palmo desta terra sem lutar até o fim. Mas não seremos tolos. Não gastaremos nossas vidas em minutos, mas em dias, em semanas. Transformaremos esta ilha em pedra viva. Cada um de vocês será uma sombra, e juntos seremos o próprio inferno para quem ousar pisar aqui. Com ele a estratégia mudou. Não haveria linha de defesa na praia. Não correríamos ao encontro da morte sob os tiros de navios e aviões. O general ordenou que escavássemos túneis, galerias, fortalezas subterrâneas que se ligavam como veias por toda a ilha. Cavamos com as mãos, com picaretas, com o suor que queimava mais do que o sol. As paredes de enxofre e pedra vulcânica nos sufocavam, mas também nos escondiam. Ali, no subsolo, aprendemos a respirar o ar quente e rarefeito como se fosse ar puro. Ali, aprendemos a dormir com o teto tremendo com cada explosão. As cavernas se tornaram nosso lar, nosso esconderijo e nosso caixão antecipado. As paredes eram úmidas, impregnadas com o cheiro de fumaça e pólvora. Ratos corriam entre nossas botas e as sombras eram tão densas que muitas vezes era impossível distinguir o rosto do companheiro ao lado. Mas havia algo que nos mantinha vivos, a certeza de que cada túnel era uma armadilha para o inimigo. Cada sala subterrânea era uma lança invisível, esperando o momento certo para golpear. O general nos lembrava diariamente, vocês não lutarão pela vitória, vocês lutarão pelo tempo. Cada hora que resistirem aqui será uma hora menos para o inimigo atacar o Japão. E nós sabíamos que era verdade.
Talvez morrêssemos antes do primeiro americano alcançar as cavernas. Mas cada morte seria um atraso, cada corpo seria um obstáculo. Não seríamos lembrados como vencidos, mas como guardiões que seguraram o impossível. Dentro da escuridão, nossos espíritos se uniram. Não éramos mais indivíduos, éramos a própria ilha. E quando os bombardeamentos começassem, sabíamos que não correríamos para a praia, como alvos fáceis. Esperaríamos nas sombras, e dali atacaríamos como fantasmas. O primeiro sinal não foi visto, foi ouvido. Um zumbido grave, que crescia no horizonte até que o céu se encheu de pontos prateados. Bombardeiros. Atrás deles, a sombra negra dos navios de guerra se alinhavam no mar como uma muralha de aço. O coração de Iwo Jima começou a tremer antes mesmo da primeira bomba cair. Então um inferno desabou. O som era ensurdecedor, como se o próprio céu estivesse se partindo. Cada explosão fazia o chão tremer sob os nossos pés, levantando nuvens de aça vulcânica que se infiltravam em nossos olhos, boca e pulmões. A poeira grudava na pele, misturada com o suor quente que escorria pelo rosto. O ar fedia a pólvora e enxofre, sufocante, queimando as narinas a cada respiração. Por dias não vimos a luz do sol. As bombas caíam sem descanso e o rugido dos canhões navais era constante, um trovão que não cessava. Dentro das cavernas, o teto tremia como se fosse desabar, e cada estalo de pedra arrancava da gente um arrepio na espinha. Muitos rezavam em silêncio, outros mordiam a ponta do uniforme para não gritar. Eu apenas fechava os olhos e escutava meu próprio coração tentando vencer o barulho do mundo que desmoronava lá fora. Havia momentos que acreditávamos que já não restava ilha, apenas fumaça. Mas quando o pó sentava por um breve instante, lá estávamos nós, ainda vivos, ainda esperando. O general havia prometido, não gastaríamos nossas forças na praia. E assim permanecíamos imóveis nas sombras, como fantasmas invisíveis, enquanto o inimigo despejava o poder de 1000 trovões sobre nós. Foi nesse silêncio entre explosões que compreendi. Eles acreditavam que podiam apagar a ilha. Nós sabíamos que não podiam apagar o espírito. Quanto mais bombas caíam, mais decididos ficávamos. Não importava se o mar nos afogasse em ferro e fogo, porque nós já tínhamos escolhido morrer sim, render-se nunca. No amanhecer do 5º dia, o mar deixou de ser mar. Tornou-se uma estrada infinita de ferro e fogo. No horizonte surgiam centenas de embarcações, avançando como um enxame sem fim, carregadas de homens, tanques e munições. O céu rugia com bombardeiros mergulhando sobre nós, despejando fogo nas encostas do Monte Suribachi e fazendo a terra tremer como se o mundo fosse se partir em dois. Eu estava deitado, atrás da boca de uma caverna, com as mãos firmes sobre a ala cria de uma metralhadora pesada. Essa era a minha função. Transformar cada bala em um obstáculo, cada rajada em um aviso de que Iwo Jima não seria conquistada sem sangue. A fumaça da pólvora já impregnava meu uniforme antes mesmo de disparar, e meu coração batia do mesmo ritmo do tambor metálico da arma. Do alto da posição, vimos as lanchas encostar na praia. O som metálico das rampas se abrindo ecoava como portas do inferno. Então, eles vieram, gritando, correndo em ondas, acreditando que a praia estava vazia. Alguns se abaixavam, outros tentavam avançar em meio à areia negra que sugava seus passos. Os aviões americanos ainda rasgavam o céu acima de suas cabeças, metralhando as encostas, mas nós não nos movíamos. A ordem do general era clara: esperar, deixar que se amontoassem, que acreditassem que a ilha era deles. O silêncio se prolongou até que veio o comando. Apertei o gatilho. O rugido da metralhadora rompeu a praia e o inimigo tombou antes mesmo de disparar seu primeiro tiro. Em segundos, o inferno se abriu. Do alto do Suribachi, rajadas varreram a areia. Das cavernas, nossas granadas explodiram como trovões subterrâneos. Fumaça e gritos se misturaram com o som estridente dos aviões que ainda passavam em mergulho, tentando esmagar nossas posições. Mas já era tarde. Eu via corpos caindo em fila, homens tropeçando uns nos outros, tentando encontrar abrigo onde não havia nada além de aça. O mar, antes azul, se tingia de vermelho. Cada rajada sentia que não era apenas eu que disparava, era Iwo Jima inteira, cuspindo fogo contra o invasor. Naquele instante, não havia medo, não havia piedade. Eu não era mais apenas um homem. Eu era a metralhadora, eu era a caverna, eu era a própria Iwo Jima. Os dias que se seguiram foram uma eternidade feita de fumaça, sangue e ferro. Cada metro da ilha se tornava um campo de batalha.
Os americanos avançavam com lança-chamas, despejando fogo líquido em nossas cavernas, e o calor era tão intenso que a pedra parecia chorar. Dentro dos túneis, respirávamos fumaça e pó, tossindo sangue, mas não cedia em nossos corações a vontade de lutar. Eu continuava atrás da metralhadora, disparando até que o cano ficasse incandescente. Quando a munição acabava, agarrava o meu rifle. Quando o rifle se partia, usava a baioneta. E quando até a baioneta se perdia na escuridão, restavam apenas as mãos e os dentes. Era assim, com raiva e honra, que resistíamos. Mas no fundo de cada soldado havia a mesma certeza: não venceríamos. Podíamos atrasar, ferir, esgotar o inimigo, mas a maré não recuaria. E foi nesse instante que a palavra Banzai deixou de ser apenas um brado, tornou-se um destino. Quando a noite caía, alguns de nossos comandantes reuniam pequenos grupos para ataques suicidas. Saíamos das cavernas como sombras, gritando Tenno Reika Banzai, enquanto corríamos contra fileiras inteiras de fuzileiros. Não havia estratégia, apenas fúria. Cada ataque era um juramento, sacrificar-se para levar quantos fosse possível junto. Muitos de nós caíam antes mesmo de alcançar o inimigo, metralhados na escuridão, mas os que chegavam deixavam atrás de si um rastro de sangue e pavor. Esses ataques não mudavam o curso da batalha, mas mudavam o coração de cada um de nós, porque, ao gritar Banzai, sabíamos que estávamos entregando nossa vida como oferenda, transformando a própria morte em arma. Era desesperado, sim, mas era também glorioso. O general nos dizia para poupar nossas vidas até o último instante, e tentávamos obedecer, mas quando a caverna já estava em chamas, quando não restava munição nem água, a única escolha era sair em um último grito. Alguns chamam de loucura, nós chamávamos de lealdade. Os dias se tornaram semanas. A cada nascer do sol, éramos menos. A cada noite, o silêncio dentro das cavernas aumentava, quebrado apenas pelo eco distante dos tiros inimigos. Já não tínhamos comida, a água era lama coletada em crateras, e as munições escorriam como areia entre os dedos. O corpo doía, mas o espírito permanecia firme. Sabíamos que o fim estava próximo. Alguns de nós se reuniam nas sombras para escrever as últimas cartas. Eu escrevi para minha esposa e para meu filho. Pedi perdão por deixá-los sozinhos, mas também pedi que se orgulhassem, porque meu sangue agora estava misturado ao da pátria. Dobramos os papéis e os entregamos aos oficiais, sabendo que talvez jamais chegassem ao destino. Ainda assim, era preciso escrever. Era nossa forma de continuar vivos por mais um instante. Quando a última ordem veio, não houve surpresa. Não restava mais nada a defender. O general Kuribashime, até o fim, manteve a dignidade. Sua voz ecoou nas cavernas. Vocês lutaram como verdadeiros samurais. Agora, ofereçam seu último suspiro ao imperador. Saímos da escuridão uma última vez. Não éramos mais soldados, éramos espectros envoltos em cinzas. Nossas roupas estavam rasgadas, nossas mãos queimadas, mas nossos olhos ainda carregavam a mesma chama do primeiro dia. Corremos em direção ao inimigo, gritando o brado final: Tenno Reika Banzai! A noite se iluminou com tiros, granadas e rajadas de metralhadora. Aviões rasgavam o céu despejando fogo e cada passo era um mergulho no abismo. Eu puxei o gatilho, avancei entre a fumaça e senti o mundo inteiro desabar em volta de mim.